Graça e paz, sejam bem-vindos à casa do Senhor, Nos reunimos aqui para adorar o nome do nosso Deus e termos esse momento de comunhão na presença do Senhor, Você é muito bem-vindo hoje. Deus possa inspirar e abençoar o teu coração para que você se sinta confortado, alimentado e abençoado pelo Espírito Santo dele, em nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir a você que se levantasse nesse momento, você cumprimentasse o irmão que está do seu lado, desse um abraço gostoso nele, dizendo: olha, Deus esteja com você hoje, O Senhor fale com você, que o Espírito de Deus te anime, te motive a estar na presença dele com alegria, Esse é o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos alegrar dele. Nós queremos pedir que o Senhor cuide de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que acontecerá hoje. E a princípio eu quero pedir que você feche os seus olhos, peça a Deus que essa noite seja uma noite diferente na tua vida, que algo novo da parte de Deus venha de encontro ao teu coração, que você seja edificado pela palavra e pela comunhão com os irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos estar entregando nas mãos do Senhor tudo aquilo que acontecerá aqui hoje. Senhor, nós glorificamos o teu nome pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por percebermos o teu amor e a tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado por mais um dia de trabalho, por mais um dia de estudo. Obrigado, Senhor, porque chegamos à tua casa com tranquilidade, com saúde, e queremos oferecer esses momentos onde nos encontramos diante do teu altar, consagrado ao Senhor, para que o Senhor receba a nossa adoração, para que o Senhor receba o nosso louvor. Nós queremos ter uma experiência nova com o Senhor nesta noite. Por isso, Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que a tua vontade se manifeste na nossa vida nesta noite. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos que se reúnem na cidade de Filipos, Filipenses capítulo 2, e nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 11. Eu queria pedir a você que lesse comigo esse trecho da palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 11, e nós vamos fazer esta leitura alternadamente. O pastor lerá os versos ímpares e a igreja responderá lendo os versos pares, ok? Esse texto tem por título o exemplo de Cristo na humilhação. Nós vamos fazer esta leitura alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos adorar ao Senhor com
começar declarando a grandeza do nosso Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus, não é, está no céu e os seus pés aqui na terra. A grandeza do nosso Deus é insondável, é imensurável, não é? E nós, como criaturas deste Deus grandioso, pequeninos que somos, ainda recebemos a atenção desse Deus maravilhoso, não é verdade? Então vamos exaltar a grandeza do Senhor, declarando que Ele é grande, Ele é Senhor, Ele está no nosso meio, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, abra o seu coração e vamos exaltá-lo com este belo cântico. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos mostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobro em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, enquanto exaltamos o nome do Senhor, canções
tão belas. Como é importante a gente entender, não é? Que Deus merece os nossos maiores e mais estimados louvores. Não é isso? E há um cântico que fala sobre isso, não é? Coroamos ao Senhor, coroamos ao Senhor de louvores, de adoração, coroamos e reconhecemos que o Senhor é rei sobre a nossa vida, não é? Vamos exaltar ao Senhor com este cântico, não é? Por isso, fala os seus lábios e esteja glorificando ao Senhor nesse cântico. Vamos adorar.
Tiago capítulo 1, a partir do verso 12, que nos ensina um pouco sobre o pecado que habita em nós e o que ele provoca dentro da nossa existência. Por isso é bom a gente refletir um pouco sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 12 ao verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É interessante esse texto, né, queridos? Porque alguns acham que o seu estado de erro, de pecado, é culpa de Deus, porque Deus fica colocando tentações no caminho e na caminhada do crente. E a Bíblia deixa muito claro que Deus não tenta a ninguém. Deus não é tentado e nem tenta a ninguém. Então, como é que o pecado, ele surge na vida do ser humano? E aí Tiago vai dizer, olha, a cobiça que está dentro do coração de vocês. Aquilo que você cobiçar, dando um ok na tua mente, ela acaba gerando o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós sabemos que muitos pensamentos impuros, ruins, passam pela nossa mente, mas nenhum deles deve encontrar um ambiente onde ele possa criar raízes. E quando o pecado, ou o pensamento impuro, o desejo maligno, ele encontra um ambiente propício para se desenvolver, a Bíblia diz que aí o pecado ele é concebido. O ok é dado na mente. Você age em conformidade com a tua natureza pecaminosa, ali o erro acontece, o pecado acontece, e a Bíblia diz que o pecado ele já tem uma sentença, e a sentença do pecado é o quê? A morte. Mas sabemos que esse não é o final da história, porque o final da história é que Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. E quando Cristo faz isto, ele inutiliza, ou ele de certa forma paralisa esta ação devastadora do pecado. E já não experimentamos a morte, porque Cristo pagou por isso, morrendo na cruz pelo nosso lugar, ou por cada um de nós. É por isso que quando eu leio um texto como esse de Tiago, me leva a orar a Deus, pedindo que os meus pecados sejam perdoados. Uma vez que Cristo morre na cruz, paga esse alto preço, não há por que nós andarmos numa vida de erro, de pecado, sabendo que aquilo que pensamos, fazemos, ou falamos, não está em conformidade com a palavra do Senhor. Por isso, o justo, o crente, ele não tem prazer em pecar. Ele não tem prazer em andar no erro.
Ele não tem prazer em criar um ambiente saudável para que o pecado ele possa germinar, crescer na sua vida e tomar conta da sua vida. O crente ele não permite que isso aconteça, porque na sua vida há algo novo, né? A luz de Cristo nasceu dentro do coração de cada um de nós. É por isso que nós podemos experimentar esse momento, usar este momento para confessar os nossos pecados. Eu queria pedir a você que nesse instante, fechasse seus olhos, olhasse para dentro de você, faça uma pequena retrospectiva daqueles pensamentos que passaram pela tua cabeça, que você permitiu que nesses pensamentos viessem palavras que ofenderam a Deus ou alguém, ou atitudes que vieram de encontro aos ensinos da palavra do Senhor na tua vida. E você pedirá perdão ao Senhor nesta noite. E o mesmo Cristo que morreu na cruz por você perdoará os seus pecados e fará com que você experimente um novo momento na presença dele. Faça isso em nome de Jesus. Creia que o perdão do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida nesta noite. Que o sangue do Cordeiro está lavando o teu coração, a tua mente, e está fazendo de você uma nova pessoa, santo, consagrado diante do Senhor. Diga para Deus: Senhor, aconteceu, mas eu peço que o Senhor me ajude para que não aconteça mais. Peça despertão pelas palavras, pelos atos, pelas omissões, pelas atitudes, pelos pensamentos indignos, impuros, malignos, cobiçosos, que muitas vezes entram sem pedir a permissão dentro da tua cabeça. Diga para o Senhor: eu não quero mais isso para a minha vida, quero experimentar um novo momento na tua presença. E em nome de Jesus, Deus que está presente aqui, que está ouvindo a tua oração, Ele mudará esta realidade para a glória e honra do nome dele. Vamos ter esses momentos de oração. Após alguns momentos, eu queria pedir a Kélia que fizesse esta oração, confessando os nossos pecados e entrando na presença do Senhor para a glória e honra do nome dele. Façamos isso, irmãos, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque neste momento nós podemos, Pai, nos colocar diante da tua presença, Senhor. E queremos te agradecer, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve os nossos clamores, ó Deus, o Senhor ouve, Pai, aquilo que vai no nosso coração. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa atenção, o Senhor inclina os seus ouvidos, ó Deus, para cada oração que é feita neste lugar, e para cada oração, Deus, que o justo levanta. E, ó Pai, neste momento, Deus, nós queremos colocar, ó Pai, a nossa vida no Teu altar, nosso coração, a nossa mente, Deus, para que o Senhor venha sondar, ó Pai,
de nós, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, muitos não sabem, até mesmo aqueles que estão do nosso lado, ó Deus, alguma aflição, ó Pai, que estamos passando, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos contemple, ó Deus, nessa noite, ó Deus, com a tua alegria, com a tua paz, ó Deus, com o encher do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, também nós queremos nos colocar diante do Senhor para que o Senhor sonde também o nosso coração, a nossa mente e veja, Deus, aquilo que não está te agradando, aquilo que muitas vezes, Deus, fazemos e que tem te deixado triste, ó Pai, por atitudes, ó Deus, por palavras, ó Deus, por ações e até muitas vezes, ó Deus, sem sabermos que estamos errando, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos conserte, ó Pai, que o Senhor nos mantenha no caminho, ó Deus, porque nós não queremos ficar longe da Tua presença, nós não queremos ficar longe de Ti, Senhor, porque sabemos que o melhor lugar para a nossa vida é estar diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, neste momento, que o Senhor limpe os nossos corações, limpe, Deus, a nossa mente, porque queremos, ó Deus, estar puros diante do Senhor, queremos estar limpos, ó Deus, para que não venhamos ter influências de Satanás na nossa vida, para que possamos ouvir, ó Deus, limpo a Tua voz, ó Deus, a cada dia. Ó Pai, nos ajude, nos mantenha de pé, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida desta igreja, Senhor, cuida da liderança dessa igreja, ó Pai, todos aqueles que estão sendo eleitos, ó Deus, agora final de ano, diretoria, Senhor Deus, cuida de nós, cuida de cada um, Senhor, toca no nosso coração, Deus, a cada dia mais um desejo, a alegria, Senhor, de trabalhar com o Senhor, a alegria, Deus, de te servir, a alegria, Senhor Deus, de estar na Tua casa em comunhão com os irmãos, ó Deus, nos abençoe, abençoe esta igreja, Pai, para que possamos crescer, ó Deus, não só em número, Senhor, mas em unidade, em união, em amor, em serviço, ó Deus, em alegria, em louvor, em adoração. Ó Pai, no nome de Jesus, cuida de nós, ó Pai. Cuida daqueles, ó Deus, que não estão podendo vir à Tua casa, ó Deus, por algum motivo, por alguma enfermidade, ó Deus, por algum problema familiar. Ó Pai, no nome de Jesus, alcança esses irmãos com a Tua presença, Senhor Deus, com a Tua alegria. E que, ó Deus, em breve, muito breve, Senhor, eles possam estar junto conosco aqui te adorando, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos preparando para a palavra, vamos louvar o Senhor com o hino de número 144. Que segurança tem em Jesus, né? E essa é uma história que todos nós ouvimos, e é a história de Cristo abençoando e alimentando a nossa vida, e por isso nós podemos exaltar o Senhor com este belo hino. Que segurança eu tenho em Jesus, segurança e alegria. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos estar em pé, queridos, cantar com alegria esse hino. Essa história canta assim.
apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, ou de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem pretensa, não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu
respeito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. A igreja pode assentar. Senhor, queremos entregar em tuas mãos esta reflexão da tua palavra santa. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e, em nome de Jesus, aplicá-la ao nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, no seu ministério, ele tinha muita vontade de que aquelas pessoas que recebiam a sua carta experimentassem aquilo que ele havia experimentado na presença de Deus. Ou seja, o ímpeto evangelístico missionário do apóstolo Paulo fazia com que ele superasse em muito aqueles que haviam estado com o nosso Senhor e tiveram a possibilidade de se tornarem discípulos primeiro do que ele. Não digo os apóstolos, mas muitos daqueles que tiveram um contato visual com Deus, com Jesus, né? E tiveram a oportunidade de ouvir os seus ensinos, de tocá-lo e até mesmo caminhar junto com ele, não tiveram, né, o ímpeto missionário e evangelístico que o apóstolo Paulo vive. No seu chamado para o ministério, ele se identifica como o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que foi separado por Deus, não para anunciar o evangelho para o povo escolhido, para o povo de Israel, mas para abrir as fronteiras do evangelho para os povos chamados pagãos, aqueles que jamais tinham tido algum contato com a nação de Israel ou com o evangelho, não é, do Senhor Jesus. E nesse ímpeto, então, Paulo faz 3 viagens missionárias. E essas viagens missionárias, no tempo onde não se tinha avião, não se tinha um meio de transporte mais rápido, como um carro, como um ônibus ou algum outro tipo de veículo motorizado, levava meses, né? Onde a caminhada era o seu transporte mais natural, em alguns lugares pegando navios para ir de uma região para outra e assim continuar o seu ímpeto missionário de alcançar outros povos e outras nações. E aí você, lendo, né, as cartas do apóstolo Paulo e até mesmo o livro de Atos, você percebe como aquele homem, com amor ao evangelho e por aquilo que Deus fez na sua vida, começou a plantar igrejas em várias regiões, não é, daquele mundo conhecido até então. E aí você vê Paulo plantando igrejas, né, em Corinto, na Galácia, em Filipos, na cidade de Roma. Você vê Paulo caminhando em várias regiões muito complicadas de se testemunhar do Evangelho. Ele foi ameaçado diversas vezes, tentaram tirar a sua vida por muitas ocasiões, mas esse ímpeto evangelístico jamais faltou na vida do apóstolo Paulo. E ainda que não tenha faltado, você percebe que Paulo não estava muito preocupado se o seu final seria um final de morte ou não, é? Ele sabe que se ele estiver vivo, ele vai continuar a sua obra missionária aqui na terra, mas se ele morrer, ele mesmo diz que está com Cristo é infinitamente melhor. Não é isso? Então, a sua preocupação não é bem sobre o final da sua existência, ou como seria o final da sua caminhada, mas seria o quê? Aproveitar bem aquele tempo onde ele, através das viagens missionárias, implantou igrejas e teve a oportunidade de compartilhar o Evangelho
como a nossa igreja aqui em Marechal Hermes, elas tinham problemas, elas tinham dificuldades para caminhar, não é, tranquilamente. E através do amor daquele apóstolo, ele de longe, mesmo em algumas ocasiões estando em cadeias, ele escreve a estas igrejas. Ele escreve a estas igrejas para poder elogiar aquilo que precisa ser elogiado e também consertar ou tentar exortar aquelas situações que precisavam ser resolvidas, não é? Então, se ele não podia estar lá, perto, para poder corrigir pessoalmente os erros, os desvios que estavam acontecendo na igreja, Paulo então faz questão de escrever as suas cartas. E aí, essas cartas, elas são carregadas, não é, de compromisso de ver aquele povo no centro da vontade de Deus. Um amor para que aquelas pessoas não se desviassem do caminho do Senhor. E em todas aquelas igrejas, não é, você tinha problemas e problemas seríssimos que precisavam ser confrontados e resolvidos. Qual era o problema da igreja da Galácia? Não é? Os Gálatas. Aquele povo havia recebido um evangelho genuíno, um evangelho puro, falando do amor de Deus, do Cristo que morreu por eles, da graça de Deus derramado, né, em meio ao pecado. E no meio daquela igreja que estava crescendo e desenvolvendo, começam a surgir, não é, pessoas que ainda com resíduo, não é, do judaísmo, começavam a instigar aquele povo que se reunia na igreja da Galácia a voltar a praticar algumas práticas próprias do judaísmo. Então, aqueles homens que estavam na igreja da Galácia queriam que os crentes novamente implantassem a circuncisão, alguns rituais judaicos, né, de culto, de cerimoniais, e aquilo chega aos ouvidos do apóstolo Paulo. E ele, inconformado, né, deles estarem deixando o evangelho da graça para poderem abraçar a práticas, né, judaicas já que deveriam ter sido deixadas de lado, Paulo é muito duro com aquela igreja. E ele então, no capítulo 1, versículo de número 6, ele vai dizer, né, que muito ele está admirado pelo momento aonde aquela igreja está passando rapidamente, não é, da graça de Cristo para um outro evangelho. E nesse sentido, quando Paulo começa a confrontar aquela igreja, dizer, olha, o que vocês estão pregando e o que vocês estão fazendo nesta igreja não tem nada a ver com o evangelho da graça de Jesus, não tem nada a ver com a morte de Cristo e a ressurreição e a vida que Cristo tem para nós. O que vocês estão tentando fazer é amarrar o povo novamente em rituais, em práticas que já deveriam ter sido abolidas e vocês estão trazendo de volta. Paulo então recebe uma grande oposição. E aqui, irmãos, são duas lições, né, iniciais que eu queria compartilhar com você. A primeira delas é que quando nós recebemos o evangelho da graça na nossa vida, quando você ouve desde criança falar que Jesus morreu na cruz por você, e essa morte foi gratuita, né? Ele morreu em teu lugar para que você pudesse experimentar uma vida genuína e verdadeira, aonde o poder do pecado já não pode dominar você, não é? Muitos tentam
Jesus morreu por mim e por você. Estávamos com uma vida de pecado, mortos, e Ele, não é, em iniciativa do seu Pai, veio a este mundo para que nós pudéssemos receber de graça o perdão dos nossos pecados através da sua morte na cruz. Aqueles homens na igreja da Galácia estavam dizendo: olha, precisa de algo mais. Você precisa se circuncidar. Você precisa das práticas judaicas para que você possa agradar o coração de Deus. É como se alguém ou você estivesse totalmente coberto de ataduras. Pensa numa múmia, né? Coberto de ataduras, e ao ouvir o Evangelho, não é? Jesus vai tirando essas ataduras de você e você vai sentindo uma liberdade aos poucos. Eu lembro da história de Lázaro. Lembra quando Lázaro morto, ele recebe o chamado de Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. E como é que Lázaro sai? Nem uma múmia, né? Cheio de faixas. E aí Jesus diz para as pessoas que estão ao redor assim: ó, desatai-o. E esse desatai-o, irmãos, é o que Cristo falou para nós quando nós recebemos o Evangelho da Graça. Começamos a ser desatados de todas aquelas práticas pecaminosas que nós tínhamos, e até mesmo os rituais que eram meros rituais e que não conseguiam atender à satisfação de justiça de Deus. Então nós começamos a ser desatados, e aí, numa vida de liberdade, você ganha movimento, você ganha vida, não é? E Efésios capítulo 2, ele vai dizer: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então você sente a liberdade de uma nova vida. E aí, o que aquele povo da Galácia estava recebendo como mensagem, como pregação dos grupos judaizantes? Olha, você precisa de algumas ataduras aí novamente. Você precisa que algumas faixas sejam enroladas em você novamente. Você precisa da circuncisão, você precisa dos rituais, você precisa de todas aquelas práticas. E aí, uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que crescia, começa então a ser minada por um tipo de prática que mata toda e qualquer igreja. Irmãos, em algum lugar onde o nome de Jesus é pregado, ele tem que ser pregado na sua essência e tem que ser pregado na sua simplicidade. Nós vivemos numa época onde um outro evangelho está sendo pregado à semelhança da igreja da Galácia. O simples evangelho do Cristo morto na cruz do Calvário, em nosso lugar, o evangelho que fala do pecado do ser humano, que o leva à morte, e do perdão de Deus, o perdão que nos livra desta morte, nos dá uma alegria que ele diz, não é? Que é uma alegria incontida, uma alegria que todo crente experimenta. Este evangelho não tem sido pregado em muitos púlpitos hoje. O que você ouve é que algo mais precisa ser feito para que você agrade. Adorar aqueles líderes que se encontram à frente da comunidade. Você precisa aceitar que não basta apenas o perdão de Deus, mas que o seu ativismo vai ajudar você a ter a atenção de Deus para as suas demandas. Esse evangelho não é o evangelho que Jesus deixou para nós. Então Paulo é muito duro quando ele fala sobre isso. Ele fala: olha, eu estou admirado, porque eu saí há pouco tempo daqui mexendo
uma igreja pronta, eles tinham uma igreja estabelecida, com um evangelho puro sendo pregado. E agora, alguns anos depois, o que eu vejo? Eu vejo uma igreja sendo destruída, porque alguns tentam acrescentar algo à simples mensagem do evangelho. Irmãos, nós complicamos aquilo que é fácil, e muita gente se desvia dos caminhos do Senhor, porque ao invés da mensagem simples do evangelho estar sendo pregada, há o acréscimo de ordenanças e de atitudes e práticas que são meras práticas religiosas, mas que não nos justificam diante de Deus. O livro de Gálatas é uma exaltação à justificação pela fé, aonde todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. E esta mensagem Paulo faz questão de frisar à igreja. Agora vejam, quando Paulo vai de encontro ao erro, ao engano, as pessoas se levantam questionando. Será, vem cá, você está falando isso, mas você é apóstolo mesmo? Quem disse que você é apóstolo? Quem disse que a mensagem que você está trazendo, ela foi dada por Deus? Quem é que está falando isso? E aí começaram a questionar as credenciais do apóstolo Paulo. E essa é uma outra lição que eu queria compartilhar com você. Porque quando a gente se posiciona em favor da verdade, em favor do evangelho genuíno, quando você toma posição através de uma palavra, de um gesto, de uma atitude, você pode ter certeza que pedras serão atiradas em direção à tua vida. Ninguém que se posicione a favor da verdade é imune ao ataque de Satanás tentando desestabilizar você. E é interessante que na igreja da Galácia eles não conseguiram argumentar contra Paulo. O que eles fizeram então? Começaram a tentar desconstruir a pessoa de Paulo. E é assim que as pessoas fazem. Quando elas não conseguem combater a verdade, porque a verdade ela permanecerá de pé, então aqueles enviados de Satanás tentam desconstruir a pessoa do mensageiro. E é assim, irmãos, que a história ela vai se repetindo. Se eu não consigo encontrar você, eu vou tentar arranjar algum tipo de falha na tua vida, algum tipo de engano ou erro no teu procedimento, para que eu possa acusá-lo, e aí as pessoas não vão dar atenção à verdade que você está falando, porque se você está no erro, você pode falar a verdade que as pessoas não vão te dar atenção. Então é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque muitos de nós passamos por provações, por dificuldades, passamos por pressões tremendas, simplesmente pelo fato de sermos fiéis à verdade. Você já passou por momentos constrangedores no teu local de trabalho, porque você não concordava com um tipo de ideia ou pensamento pecaminoso que começam a rolar no meio de uma conversa entre os colegas de trabalho? Quem nunca ficou numa situação constrangedora, né? Onde começa a conversar, né, sobre um grupo de homens sobre mulheres, ou um grupo de mulheres sobre homens, né? Começa a falar sobre promiscuidade, sobre uma série de coisas, e você, quando se posiciona contra aquilo, as pessoas se levantam contra você. Quando você vê alguém, não é, que está no erro, falando uma mentira, fofocando, e aí você se posiciona contra aquilo, parece que as pessoas voltam, né, o seu olhar e a sua raiva contra aquela
credenciá-lo como um homem de Deus, como um apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante isso, porque eles tinham 3 acusações. A primeira delas, eles negavam que ele fosse o verdadeiro apóstolo de Cristo, porque não tinha recebido como os 12 a missão pessoalmente do Senhor, não é? Então o que os caras diziam? Olha, Paulo, você fundou esta igreja, tudo bem, mas não vem dizer que você é apóstolo, que você não é não. Apóstolos foram os 12 que foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu com Jesus. Você não é apóstolo. Então estavam tentando descaracterizar a autoridade apostólica de Paulo, porque ele estava denunciando o erro daquela igreja. E o que Paulo faz então? Ele começa a defender enfaticamente a sua missão. Olha só, do versículo 2, capítulo 1, versículo 2 ao versículo de número 5. Olha o que Paulo, ou melhor, no primeiro versículo já começa, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então, Paulo começa a falar, não é, das suas credenciais. Ele diz, olha, eu não sou apóstolo por minha vontade própria, não. Porque quem sabe que um apóstolo, não é, o preço que um apostolado paga, sabe que ninguém, não é apóstolo por vontade própria, nem vontade de outros homens. Ou seja, eu não fui colocado como apóstolo, não é, por causa de pessoas que chegaram a me escolherem, olha, a partir de hoje você vai ser apóstolo. A partir de hoje, Josias, você vai ser apóstolo. Não. Paulo diz que o seu apostolado, ele vem diretamente da parte de Deus. E ele faz questão de registrar isso. Não da minha vontade própria, não da parte de homens, mas por intermédio de Jesus Cristo, não é? Que ressuscitou dentre os mortos, e pela vontade de Deus eu estou aqui, não é? Então, irmãos, é importante a gente pensar sobre isso, não é? Quando você se posiciona contra o erro, contra uma prática pecaminosa, contra uma atitude errada, contra uma palavra, não é? Que vem tentar desestabilizar o ambiente, você sabe que muita oposição vai se levantar contra você. E muitos vão falar para você quem você acha que você é para poder falar desta forma. Quem você acha que é para poder me repreender porque eu estou fazendo uma fofoca, porque eu estou criando um grupo dentro da igreja, porque eu estou mentindo? Você faz as mesmas coisas, não é? E aí tenta desconstruir a figura do crente. Mas se você sabe que Deus chamou você para ser o seu filho, você sabe que Deus colocou você neste lugar do coração, você sabe que o teu chamado não é um chamado que vem de homens, mas é um chamado que vem da parte de Deus. Então cabe a mim e a você zelar pela santidade da igreja de Cristo. Isso não é um papel apenas do pastor, isso não é um papel apenas dos presbíteros da igreja, nem dos oficiais da igreja. É um papel de cada um de nós zelar pela santidade da igreja. Não estou falando que você deve ser grosso com alguém que está numa atitude repreensível, mas com todo amor você pode se posicionar contra toda atitude, toda palavra que tente desestabilizar o ambiente de unidade da igreja, que tente macular a santidade da igreja. E é interessante que muitos não se posicionam, se colocam em cima do outro. E esse colocar em cima do outro, não sei se o pastor Alex um dia trouxe uma ilustração, né, pastor? Foi o irmão que falou, né? Quem está em cima do outro já estourou
lado. Não é isso? Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado. Então, nós temos, irmãos, que zelar pela saúde espiritual da nossa comunidade e daqueles irmãos que estão do nosso lado. Então, não vou procurar erro na vida dos irmãos, mas se eu sei que há uma atitude repreensiva na vida de alguém, eu com amor eu posso conversar com essa pessoa para que a vida dela seja abençoada através da minha atitude de zelo pela santidade na casa de Deus. É interessante isso. Paulo amava aquela igreja. Ele sabia que aquela igreja estava entrando por um caminho que a levaria a chorar muito. E ele é muito duro com aquela igreja. Então há momentos que você precisa falar com docilidade, né? Mas há momentos que você precisa ser mais enérgico para que a pessoa entenda que ela precisa voltar à simples mensagem do Evangelho e não, né, estar envolta num ambiente onde a carne fale mais alto do que as ações controladas pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, aquelas pessoas estavam questionando o apostolado de Paulo. E ele diz: não é por minha vontade, nem pela vontade de vocês que eu sou apóstolo, mas é pela vontade de Deus, por intermédio de Cristo, que morreu por mim, que ressuscitou. E eu estou aqui para poder zelar pela tua vida. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nos preocupar uns com os outros. Tem gente que vê o seu irmão em Cristo, não é? Caminhando para o erro, para o engano, sabendo que aquele caminho é caminho de morte. Nem sequer tenta avisá-lo de que aquele caminho não é o caminho que Deus escolheu para a vida dele. Por isso, muitos que um dia já experimentaram a graça de Deus estão longe das igrejas. E eu não quero aqui desculpá-los. Mas quem sabe muitos desses que estão longe da igreja não sairiam se nós, com uma atitude de amor, fôssemos ao encontro e falássemos e tentássemos abrir os olhos e acolhêssemos e tentássemos de alguma forma permitir que eles observassem que o seu caminho é um caminho que está levando à morte. Eu vejo esse cuidado do apóstolo Paulo com a igreja. E às vezes as pessoas falam assim: o pastor falou muito duro, a mensagem do presbítero foi muito pesada, ou então, poxa, aquela irmã sentou do meu lado e falou tantas coisas que eu fiquei até com a cabeça, com dor de cabeça. Mas, irmão, se foi feito com amor e foi feito para o nosso bem, eu prefiro receber uma palavra enérgica do que um afago de alguém que se omite e viver indo para um caminho de morte. Isso pode acontecer dentro da tua casa, quando você percebe que o membro da tua família está se desviando dos caminhos do Senhor e não há uma palavra, não há uma alerta, e isso faz com que aquela pessoa se sinta muito à vontade de continuar a fazer o que está fazendo, de continuar a caminhar no caminho que ela está caminhando, porque ninguém disse: olha, para agora, enquanto é tempo, porque se você não parar agora, o teu final vai ser o final aonde você vai experimentar a morte. Essa é uma postura que demonstra amor. Porque tem muita gente que confunde, que diz assim: olha, eu amo, e eu não tenho a coragem de chamar a atenção de um parente meu, porque eu amo este irmão. Se você ama de fato, você vai alertá-lo. Se você ama de fato um irmão teu em Cristo, você pode chegar com todo amor e falar: então vamos sentar aqui, vamos conversar sobre alguma coisa. E eu acho que nós temos que dar liberdade, porque às vezes as pessoas não chegam para falar conosco, porque nós não damos a liberdade das pessoas sendo
sentarem do nosso lado e conversar conosco sobre a nossa vida. Não é? É como se eu chegasse para a Michelle e falasse: Michelle, vamos conversar? Vamos. Mas eu gostaria de falar sobre você. Pode ser? Se ela falar não, fazer o quê? Não é? Mas se ela dá esta liberdade, muita coisa boa pode acontecer na vida dela, se a intenção for, de fato, ajudá-la a crescer, a se desenvolver, a estar na presença de Deus. Irmãos, preste atenção nestas coisas. A palavra do apóstolo foi muito dura, mas ele amava aquela igreja. E ele sabia que se não fosse desta forma, aquela gente não ia parar para refletir, para pensar naquilo, quem sabe, dar um passo para trás e retornar à simples mensagem do Evangelho. O que fazemos hoje? Nós temos que nos posicionar. Você já ouviu a expressão, o mundo está entrando na igreja? Já ouvimos muito isso, né? O mundo está entrando na igreja, mas não é só o mundo, não. Você vê hoje muitas práticas mundanas dentro das igrejas. Mas além do mundo estar entrando na igreja, existem aqueles ritos religiosos que tentam prender você a rituais que não vão justificar você diante de Deus. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com as tradições. Não sou contra elas, pelo contrário. Mas se você não olha para trás, você não tem a possibilidade de enxergar o futuro de uma maneira correta. Nós aprendemos com os acertos e com os erros daqueles que vieram de nós, não é? Então, as tradições, guardando as devidas proporções, elas são muito boas para a igreja, mas você não pode engessar a sua comunhão com Deus. E o alerta do apóstolo em relação a isso: olha, eu me admiro que você está passando tão rapidamente do Evangelho da Graça para o outro Evangelho que não foi o que eu peguei para vocês. Não é? Falando e terminando aqui a minha meditação, do pai da nossa igreja, Calvino, eu digo assim: Calvino deve estar se remoendo lá no mundo, vendo algumas igrejas que estão fazendo hoje. Cabe a mim e a você não apenas cuidar de nós mesmos, mas sermos pastores dos nossos irmãos que estão louvando e adorando e servindo a Deus junto conosco aqui na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Será que você aceitaria o irmão que está ao seu lado como alguém que poderia pastoreá-lo? Será que você daria esta liberdade ao teu irmão, ao teu marido, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, de pastoreá-lo, poder alertá-lo e cuidar de você, para que a sua vida não seja levada para um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça de Deus? Irmão, pense nisso. Pense nisso. Porque o Espírito de Deus nos libertou para que tivéssemos liberdade de termos uma vida saudável diante do Senhor e de podermos ser testemunha e exemplo para aqueles que convivem conosco. Se não for assim, então não é o Evangelho de Cristo que vocês estão vivendo. Não é o Evangelho da graça, mas é um outro Evangelho. E ninguém gosta de ser entendido, né? Nós gostamos de receber elogios. E esses elogios só podem vir se nós nos mantivermos firmes no Evangelho da graça. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela noite de hoje, pelo privilégio de termos irmãos
Alguns pensam assim: olha, você é pastor, é fácil você falar porque você está numa atitude de preeminência para com os outros. Não é fácil, pastor, chegar e falar: ó, o meu amado regente Moisés, vamos sentar aqui, eu quero falar com você, pastor, não é? Mas e você como pastor, aceitaria uma conversa? Claro que sim. Eu preciso tanto ser pastoreado como os irmãos. Mas existem muitas ovelhas, irmãos, que não gostam de serem pastoreadas. O Salmo 23 fala da vara e fala também do cajado, daquela ferramenta que aproxima e daquela ferramenta que também corrige. E se a igreja não estiver preparada para tanto ser acolhida ali dentro, como também para ser corrigida, nós temos uma séria dificuldade de andar no caminho de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra, quero engrandecer o teu nome, porque tu és o nosso pastor maior, tu és aquele que cuida de nós, tu és aquele que nos leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas, aonde sentimos o refrigério para a nossa alma. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu colocas na tua igreja pastores, e não apenas pastores de ofício, aqueles que têm a missão de conduzirem o rebanho do Senhor nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor permite que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos amemos uns aos outros, nós possamos exortar uns aos outros. Dá-nos esta liberdade de nós sentirmos isso no nosso meio, para que assim, Senhor Deus, haja uma genuína comunhão. Que sintamos felizes quando alguém senta do nosso lado e nos mostra aonde podemos melhorar. Ó Deus, permita que a nossa comunhão seja tamanha, que não haja desconforto quando o irmão senta do nosso lado e ora por nós. Ó Deus, que sejamos humildes a ponto de reconhecermos que precisamos do Senhor. E se o Senhor quer usar o meu irmão para abençoar a minha vida, que o Senhor faça isso em nome de Jesus. E permita que sejamos, Senhor, cada vez mais uma igreja una na tua presença. Que não partamos para um outro evangelho, que não preguemos um outro evangelho, que não vivamos um outro evangelho, mas sim o evangelho da graça. Nós oramos e te agradecemos pedindo que esta palavra seja aplicada na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos, o consolo e a unção do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que esta bênção seja assim hoje e para todo sempre. Amém.